Bom dia! Hoje, o meu grupo, composto pela Bruna Lauschner, Gabriele Milman, Jordana Tomil, Laura Schmidt e Thalita Berner, da 301, iremos apresentar sobre o tema cultura, muito recorrente no Enem e vestibulares. Na filosofia, o conceito de cultura representa um conjunto de manifestações humanas moldadas a partir de uma combinação entre a interpretação pessoal da realidade e as exigências globais. A filosofia, ela não se preocupa com os diversos costumes e crenças da sociedade, mas sim com o comportamento natural do homem. Bom, agora um pouquinho sobre o que era cultura para os filósofos. Primeiro, para Theodor Adorno e Max Horkheimer. Os dois juntos criaram o termo indústria cultural, que significa um modo de produção de cultura e arte em sociedades capitalistas em desenvolvimento ou já desenvolvidas, onde o objetivo principal é o lucro com o consumo excessivo das massas. Dentro da indústria cultural, a arte perde seu sentido e sua originalidade, através da cultura de massa, outro termo criado pelos dois que remete a uma cultura que não gera reflexão, não é inovadora, mas sim repetitiva, como novelas e comerciais. Agora, partindo para Kant, o mesmo diz em sua obra Crítica do Juízo: a produção em um ser racional de uma aptidão para quaisquer fins, em geral de sua própria escolha, é cultura. Ou seja, a cultura é a obtenção de habilidades, quando, por exemplo, aprende-se um novo instrumento ou chega-se a um novo pensamento. Além disso, ele também fala que a moral se adquire através da educação. Na frase, por natureza, o ser humano não é um ser moral em absoluto. Assim, a ideia da moralidade pertence também à cultura, pois é o desenvolvimento da cultura que leva ao desenvolvimento da moralidade. Hegel falou uma vez: da mesma maneira que Anteu renovava suas forças através do contato com a terra materna, assim, também todo novo impulso e consolidação da ciência e da cultura avançaram mediante retorno à antiguidade. Portanto, para ele, o estudo da cultura, como a língua e a filosofia, é um procedimento natural, e é com esse estudo que viraremos homens guiados pela razão e espírito. Para Nietzsche, a cultura autêntica ou verdadeira é aquela que permite o homem aceder-se como ser próprio ou da natureza, e a partir daí construir sua felicidade. E esse tipo de cultura pode ser alcançado ou com muito empenho ou com trocas de ideias e sabedorias, que se acumulam com relacionamentos e através das gerações. Ele também fala que o conflito é o melhor meio de conhecimento, e assim, o conflito entre a cultura contemporânea europeia e a grega, que acontecia nessa época, é importante, pois revitaliza a cultura no total. Nietzsche também afirmou uma vez que a cultura diminui a cada dia, porque a pressa torna-se maior. Com isso, ele quer dizer que devemos ser calmos, pois há um tempo próprio para cada cultura. Na sociologia, a cultura busca compreender ideias artísticas e literárias, mostrando que é por meio dela que é realizada a busca de soluções para problemas do cotidiano, além de simbolizar como agimos e pensamos. A cultura acontece desde sociedades distantes até pequenos grupos, como hippies, roqueiros, cristãos e etc. Cada sociedade tem uma cultura diferente, com suas próprias normas de convívio. Por isso, temos que entender que cada um possui a sua cultura. Então, mesmo que seja diferente do que vivemos, temos que respeitar, pois isso faz parte da cultura de tal sociedade. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideais, artefatos, costumes, leis, crenças e etc. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. Isso é o que é acreditado na sociologia, mas alguns sociólogos podem ter pensamentos diferentes desses. Para Durkheim, em muitas de suas práticas, é influenciado pela sociedade em que está inserido. Assim, se ele se insere numa sociedade, ele será influenciado pela cultura dela. E ele diz que a consciência coletiva está localizada num nível de estrutura. Assim é sociológica e psicológica, e constitui a cultura e o senso comum dos indivíduos membros dessa sociedade. Como eu disse antes até, o Durkheim acredita que se ele se insere nessa sociedade e essa sociedade tem essa tal cultura, meio que essa cultura vai fazer parte dele também.
que a cultura é um jeito de pensar dessa sociedade, é uma personalidade dessa sociedade, dessas pessoas que fazem parte dela. E para Taylor, em 1877, ele empregou pela primeira vez o termo cultura. Foi para referir-se a todos os produtos corporais, espirituais e materiais da vida social humana. E segundo a definição pioneira de Taylor, sobre a etnia e cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, leis, costumes e outras aptidões e hábitos. E pelo homem como membro da sociedade. Assim, a cultura ela é a visão daquela sociedade. Ela é o que é tipo a personalidade daquela sociedade. Quem faz parte dessa sociedade é meio que vai ter essas culturas, vai ter como disse, personalidade vai ter essas manias, vai ter essas coisas que essa cultura emprega, que faz. Essas pessoas vão fazer o que essa cultura diz, geralmente, maioria das vezes. E é isso que ele diz e acredita. Quando falamos de cultura em uma sociedade, normalmente nos referimos aos patrimônios que aquele povo possui, sejam eles materiais ou imateriais. A partir daí, temos as chamadas cultura material, composta por coisas concretas que podemos tocar, como construções e objetos, e a cultura imaterial, que por sua vez é composta de coisas abstratas, que não podemos tocar, mas sabemos que existem, como hábitos e rituais. Adentrando mais a fundo no tema da cultura material, vemos que ela é associada à cultura e história de uma sociedade, já que os objetos classificados assim costumam carregar padrões e decorações que os tornam únicos, como no caso de edifícios antigos, como o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que carrega traços da sua época. Além disso, a cultura material também pode abrigar objetos menores, como fotos, vasos, livros, esculturas e afins. Já a cultura imaterial, como foi falado antes, é algo abstrato, que está no cotidiano daquela sociedade e faz parte da vida social de todos. Nessa categoria, pode-se abranger desde celebrações e hábitos até lugares marcantes, que abrigam as práticas culturais. No Brasil, é muito comum perceber essa cultura na capoeira, trazida dos africanos, na pintura corporal, comum entre os indígenas, e urbanizada como tatuagens, além das celebrações cristãs e católicas, influenciadas pela religião uma vez trazida pelos europeus. Uma curiosidade é que essa cultura imaterial nunca é esquecida, já que é passada de geração em geração, apenas modificada, se adaptando às novas pessoas que a consomem e reproduzem. Onde a cultura é observada no cenário atual? Bem, a cultura pode ser observada amplamente no cenário atual de diversas maneiras, desde tradições que perduram por várias gerações, como até mesmo a nossa língua pode ser considerada nossa cultura. Além de que todo o conjunto dessas culturas menores espalhadas por um lugar, como por exemplo o Grande Brasil, pode dar origem a uma cultura única, que engloba todas essas menores, gerando, neste caso, a cultura brasileira. Ou seja, a nossa cultura brasileira seria toda uma soma de padrões, crenças, tradições e costumes, que se multiplicam geração após geração, dando origem a uma identidade cultural exclusivamente nossa. E todas essas culturas podem ser observadas no nosso dia a dia, desde as várias religiões cultuadas, a mitologia presente no nosso folclore, a nossa própria língua, desde a sua gramática complicada até seu uso simples de forma coloquial diariamente, as superstições ainda vivas e passadas de geração em geração por meio da oralidade dos parentes mais velhos. Enfim, são muitos os exemplos de cultura presente atualmente que poderíamos citar. Bem, agora eu vou estar mostrando umas 5 questões que caíram nos Enems passados que falam sobre esse tema cultura. Questão número 1. Bem, todas essas questões, elas vão ter um texto muito grande que eu não vou conseguir ler ele todo por causa do tempo, porém eu vou dar uma ideia geral do que esse texto está falando. Esse texto ele está falando sobre a cultura africana, né? A herança que a cultura africana tem na cultura brasileira. E a questão, ela está pedindo pra gente responder o quê? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve-se considerar que elas, e a gente tem as afirmativas. A letra certa é a letra C, que ela fala derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.
Por quê? Porque, por exemplo, como a própria questão botou, a capoeira e o candomblé, tudo isso são resultados da cultura africana que se misturou com a nossa cultura brasileira, e resultou nesse hibridismo que é o que nós somos hoje. Bem, vamos para a próxima questão já. Questão número 2. Essa questão ela vai tá afirmando algo e a gente tem que falar se essa afirmação tá certa ou não. O que ela vai estar afirmando? Ela tá dizendo que, tipo, se o nazismo ele tivesse conseguido exterminar todos os judeus, não teria mais nenhum resquício, nenhum mesmo, da cultura judaica. Ou seja, ela simplesmente ia se exterminar a cultura judaica totalmente. E aí tá dizendo se a gente tem que falar se isso é certo ou não e por quê. A letra certa é a letra D, porque ela vai estar falando que essa afirmação ela tá errada, porque sempre existirão traços remanescentes de uma cultura embebida em outra por causa da troca e assimilação cultural. E é exatamente isso que a questão ela falou. A gente sempre vai ter alguns traços de alguma cultura e ela nunca vai morrer totalmente. Mesmo que todos os judeus fossem exterminados, ainda ia ter resquícios das culturas judaicas em outras culturas. Bem, questão número 3, essa do Enem de 2016. Essa questão ela vai estar falando sobre uma ideia de que a indústria cultural ela nos dá uma falsa liberdade de escolha. A gente teria que interpretar esse texto para tentar entender o que é essa indústria cultural e o que é essa falsa liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, que no caso é o que fala aqui no finalzinho. Revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, o que é essa questão? Ela vai estar falando o quê? Ela vai estar falando que os indivíduos eles têm uma falsa sensação de liberdade de escolha, quando na verdade eles só estão escolhendo padrões já estabelecidos por um sistema. E aí a pergunta vai estar falando: a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma ilusão da contemporaneidade. É a única questão que faz sentido com esse pensamento que a gente estava tendo. Questão 4. Essa daqui foi uma questão do ano passado ainda. Ela vai estar falando sobre o quê? Sobre, de novo, cultura africana, só que dessa vez falando sobre as religiões da cultura africana e como elas sofrem uma discriminação na nossa sociedade, brasileira no caso. E aí a pergunta vai estar falando: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, por quê? O que é uma sociedade laica e democrática? Seria uma sociedade que aceita todas as religiões. E é totalmente inadmissível a gente ter uma discriminação em uma sociedade laica, onde você pode cultuar o que quiser. A resposta certa é a letra E, porque elas restringem a liberdade do credo. Elas restringem essa liberdade de você poder crer no que quiser. Por fim, nós temos a questão 5. Ela vai estar falando sobre a hibridade de culturas, né, como elas se misturam. E a letra certa é a letra E. Vamos ler a pergunta. Contrapondo com o fenômeno da hibridez, a ideia de pureza cultural observa-se que ela se manifesta quando intercâmbio entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. Essa questão já está certa de cara, ela fala exatamente o que seria essa ideia de hibridez. Enfim, é isso aí. Esse foi o vídeo. Obrigada pela atenção.